Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor, nós vimos o apóstolo Paulo mostrar o capítulo 2 da sua carta enviada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade capital do Império Romano, chamada de Roma, mais conhecida como Roma das Sete Colinas. E nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo nos mostra um paradigma incontestável desde o início dos séculos da humanidade em todos os tempos, e divididos em duas partes. A primeira parte é quando o apóstolo Paulo, com muita autoridade, diz que a maior verdade do mundo é que com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem favorecidos, não. A regra é clara para todos em geral. Não há acepção de pessoas com Deus. Não há como fugir da responsabilidade de cada um, porque todos os que não seguiram a lei de Moisés, por exemplo, e pecaram, sem a lei de Moisés também serão julgados sim e condenados, conforme seus atos. E todos aqueles que prometeram cumprir a lei de Moisés e pecaram, com a lei de Moisés que prometeram cumprir, serão julgados e condenados também. Porque os que ouvem a lei de Moisés não são justos diante de Deus, e não são salvos, não, porque só fizeram escutar, mas ainda não obedeceram. Agora, aqueles que escutam e praticam e cumprem a lei de Moisés, esses são justos, esses são salvos diante de Deus. Só que tem um problema. Nenhum homem até hoje, a não ser Jesus Cristo, conseguiu cumprir a lei de Moisés. Da mesma forma, os que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo não estão livres da condenação, não. E não são salvos, não. Só porque diz que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é assim. Mas sim, os que escutam este evangelho, diz que são seguidores de Jesus Cristo, que o aceitou como Salvador de suas vidas, aceitaram ele como Salvador e praticam o evangelho, praticam aquilo que Jesus Cristo ensinou. Esses sim é que estão livres da condenação e são salvos. Já a segunda parte do paradigma, falei da primeira parte do paradigma incontestável de Deus com os homens, que Paulo fala, no segundo capítulo, a carta enviada aos irmãos de Roma. E agora vamos ver o segundo paradigma. A segunda parte do paradigma é que Paulo diz assim: na verdade, tu que tens orgulho de ser judeu ou de ser cristão, que repousas e se esconde na lei de Moisés, te orgulha disso, de ser um religioso nato, que repousas no evangelho de Jesus Cristo e te alegras e te glorias em Deus, e sabes as vontades de Jesus Cristo e as vontades escritas na lei de Moisés, e aprovas as coisas excelentes sendo ensinadas no Evangelho ou sendo ensinadas na lei de Moisés, e tu confias que és um exemplo para aqueles que fazem coisas erradas, para que eles não façam mais. Tu acredita que és como se fosse uma luz para aqueles que estão nas trevas do pecado, porque não sabem nada sobre Deus. E você acredita firmemente, como se fosse um judeu religioso ou um cristão religioso, todo orgulhoso, acredita que é ensinador dos nécios, que são aquelas pessoas que não sabem o que segue, nem para onde vai. Você acredita mesmo que é o professor para as crianças aprenderem sobre Deus. Você, como judeu, você, como um cristão, crê de todo o coração que você tem a forma da inteligência de Deus e da verdade na lei de Moisés e no Evangelho de Jesus Cristo. Você, judeu, você, cristão, que tem tudo isso e ensina aos outros, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, roubas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Comete traição no casamento? Tu que abomina as imagens de esculturas, fazes imagens de esculturas para ti mesmo e coloca até ídolos, pessoas famosas, grandes artistas no teu coração? Tu que te alegras com a lei de Moisés e com evangelhos e os ensinamentos de Jesus Cristo e tem orgulho de ser judeu ou de ser cristão, desonras ao Deus de Moisés e a Jesus Cristo toda vez descumprindo absurdamente os ensinamentos deles? Como está escrito na Bíblia, que por causa de judeus religiosos e também cristãos religiosos que não procuram se consertar, sempre errando porque querem, por causa deles, o nome de Deus e Jesus Cristo é blasfemado por aqueles que estão sem lei nenhuma,
e não seguem nada, porque o nome judeu, o nome cristão ou crente, até que é proveitoso. Se você seguir o que Jesus Cristo ensinou fielmente, mas se você descumpre os ensinamentos de Jesus Cristo, a tua honra de ter esse nome de judeu religioso, de ser cristão, de ser crente, se torna uma maldição para você e não uma bênção. Se pelo menos, estando nessa situação de maldição, de erros, se dizendo ser seguidor de Jesus Cristo e errando diretamente, se você está nessa situação de maldição, que é ser um discípulo falso do Senhor, você, por acaso, começar a cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo, andar na linha com Ele, essa maldição deixará de ser maldição e não se transformará em honra e salvação? É claro que sim. E se você estiver na honra de ser judeu ou cristão, você descumpre os ensinamentos de Jesus Cristo, essa honra deixa de ser honra? Essa honra não deixará de ser honra e passará a ser. E você começar, você está no certo nos ensinamentos de Jesus Cristo, começar a errar, começar a fazer coisas erradas, essa honra de ser um discípulo de Jesus Cristo não vai se tornar em maldição? Porque você se torna descumpridor da lei de Moisés e do Evangelho de Jesus Cristo. É claro que sim. Se pelo menos você se arrepender, poderá se tornar em honra de novo. Mas se continuar, se tornará em desonra. Porque, irmãos, para Deus, não é o judeu, não é o cristão, não é o crente que vale alguma coisa não, viu? Mas sim, ser um salvo e legítimo seguidor de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo é aquele que é no interior dele mesmo, dentro de seu coração. Seguidor de Jesus Cristo é aquele que é no Espírito Santo, não na letra ou em algum rol de membros, lista de membros de religiões, membros de denominações evangélicas, de instituições religiosas. Isso só é honra. Quanto mais membro de uma igreja, como eles dizem, uma denominação, uma religião, quanto mais membro, é mais honra para os líderes, para a própria instituição religiosa que tem CNPJ. Não é para Deus nem para a sua igreja, não. E assim, irmãos, esses dois ensinamentos do apóstolo Paulo, experimentamos verdades incríveis de como você deve ser verdadeiro com Deus. Mas Paulo continuou dizendo, então, irmãos da cidade de Roma, se a lei de Moisés não pode salvar, sim, isso mesmo, a lei de Deus que é chamada de circuncisão, se ela não pode salvar, porque o homem não consegue cumprir ela, qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade de obedecer à lei de Moisés? Muitas, irmãos, e em toda maneira, porque devemos nos lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo só chegou até nós por causa dos judeus e através da lei de Moisés, dada por Deus. Porque todas as promessas da vinda de Jesus Cristo e do Evangelho da Salvação estão na lei de Deus, na lei de Moisés. Agora, se as pessoas forem incrédulas e não acreditavam em Deus, isso anula a fidelidade de Deus? É claro que não. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito na Bíblia assim, para que tu, Deus, seja justificado quando falares e vença quando os homens te julgarem. Isso está escrito no Salmo 51, versículo 4. Então, a lei é para isso, para mostrar a incapacidade do homem de obedecer a Deus na forma da lei. O homem não consegue isso, então vai ter que ter outra forma de obedecer a Deus. Mas se a injustiça dos homens for a causa da justiça de Deus, o que diremos, irmãos? Será que Deus será injusto trazendo ira sobre nós porque nós não conseguimos cumprir a lei de Moisés? Falo como homem. De maneira nenhuma, irmãos. Se fosse assim, como julgará Deus o mundo? Mas se pela mentira dos homens apareceu mais a verdade de Deus através da lei de Moisés, mostrando Jesus Cristo para a glória de Deus, por que então eu, Paulo, que falo de Jesus Cristo usando a lei de Moisés, sou julgado por vocês, judeus, como pecador? Porque afirmo que Jesus Cristo é o Messias. E ainda mais, somos blasfemados porque alguns dos judeus dizem que nós dizemos assim, façamos males para que venham coisas boas. Me digam mesmo, será que a condenação dessas pessoas não é justa? É claro que sim. E por que isso? Porque somos nós, os judeus, mais excelentes do que todos os outros homens? De maneira nenhuma, irmãos. Porque está provado que tanto os judeus religiosos, como fiéis do mundo, como também todo o resto da humanidade estão debaixo do pecado. Porque está escrito na Bíblia, não há ninguém que procure Deus corretamente. Não há um sequer. Todos os homens se desviaram e se fizeram inúteis para as coisas verdadeiras de Deus.
não há quem faça o bem como Deus quer. Só querem fazer como a religião quer, como eles querem, mas não querem fazer como Deus quer. Não há um sequer, porque as suas bocas são podres, só falam de nojeiras como se fosse uma sepultura com corpos mortos descompostos. A língua dos homens engana os outros, coisas perversas estão debaixo da língua dos homens, e essas mesmas bocas estão cheias de maldição e amargura. Esses homens são ligeiros para matar, seja fisicamente ou psicologicamente. Por onde passam, só tem destruição de vidas e muita miséria. E não quiseram conhecer o caminho da paz diante do próprio Deus. Eles se recusaram a obedecê-lo. Ora, irmãos, nós sabemos que tudo que a lei de Deus diz a todos aqueles que quiserem seguir e obedecer é verdade. Então, isso que a lei de Moisés diz é para que toda boca esteja calada. Isso o quê? Que todos são pecadores e estão condenados. Para que todos se calem e todos reconheçam que estão condenados diante de Deus, porque realmente são desobedientes e não conseguem cumprir as ordens que estão na lei de Deus, que é a lei de Moisés. Por esta causa, nenhum ser humano será salvo diante de Deus por tentar seguir a lei de Moisés, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado e nenhum ser humano tem condições de apagar seus próprios pecados. Irmãos da cidade de Roma, tanto judeus como não judeus, que são servos de Jesus Cristo, eu digo que a conclusão de tudo isso que acabei de falar e ensinar é que, seja judeu, seja profeta, seja sacerdote, seja povo de Deus, todos e toda a humanidade estão debaixo do pecado. Todos são pecadores, ninguém escapa, todos estão condenados. Mas a grande notícia é que agora, irmãos, apareceu a grandiosa salvação de Deus, sem precisar cumprir a lei de Moisés, ou a lei de Deus, da maneira que estava, ou da maneira que Moisés mandou. Acabou-se. Agora, nós temos uma melhor opção de obedecer à lei de Moisés, uma opção que Jesus Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. É a opção da lei pela fé. E mais ainda, esse tipo de salvação de Deus através de Jesus Cristo é aprovada pela própria lei de Deus, a lei de Moisés. E é aprovada até pelos profetas também, porque eles disseram que é por esse caminho mesmo, Jesus Cristo. E que salvação é essa? É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Salvação geral para todos e sobre todos aqueles que acreditarem de coração no Evangelho de Jesus Cristo. Porque não há diferença entre os homens, irmãos. Todos pecaram mesmo, todos estão condenados. Por isso essa salvação pela fé em Jesus Cristo, dada para aqueles que aceitarem ela, também é para toda a humanidade, mesmo que nem todos aceitem ela. Mas essa salvação não é somente para privilegiados, é para todos. Problema de quem não quiser aceitar. Desse jeito, irmãos, sendo salvos gratuitamente pelo favor imerecido de Deus, todo e qualquer homem que aceitar Jesus Cristo e o obedece, recebe automaticamente a salvação de suas vidas. Essa mesma salvação que Deus prometeu pela fé no derramamento de sangue puro de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para através desse sangue perdoar definitivamente todos os pecados dos homens cometidos há muito tempo, em que Deus foi paciente, suportando desde Adão até aquele momento do episódio da cruz do Calvário que Jesus morreu. Deus suportou os pecados dos homens até que Jesus Cristo chegasse e os salvasse. E Deus fez tudo isso para demonstrar a justiça e misericórdia que só pertence a Ele. Deus justamente neste tempo presente, para que Deus seja justo e justificador de todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Livrá-lo do inferno. Então, com o cuidado de Deus tão amoroso conosco, podemos dizer, onde está, irmãos, a soberba e o terror do pecado? Foi excluído e destruído. E por qual lei? A lei das obras, que é a lei de Moisés, nos deu para cumprir? É claro que não. Mas a soberba e o terror do pecado foi excluída ou destruída pela lei da fé, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e obedecer o Evangelho. Concluímos então que o homem é salvo do inferno pela fé em Jesus Cristo, sem ser obrigado a cumprir as obras da lei de Moisés. É porventura Deus somente dos judeus e não de todos os homens também? É claro que não. Certamente que Deus é Deus de toda a humanidade em geral, mesmo que a grande maioria não reconheça isso. Então, se Deus é um só, irmãos, que justifica pela fé a lei dada aos judeus através de Moisés, e por meio da fé também justifica e confirma a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, anularemos, pois, a lei de Moisés por causa do Evangelho e pela fé? É claro que não.
antes cumpriremos a lei de Moisés. Cumpriremos a lei de Moisés, por causa do Evangelho e pela a lei de Moisés, mas não da maneira que Moisés nos deu para cumprirmos. Não, agora aí parou, acabou. A lei de cerimônias, de todas aquelas coisas que foi feita na lei de Moisés, terminou. Nós cumpriremos a lei de Moisés agora, que é aceitando Jesus Cristo como o único Salvador de nossas vidas e o Evangelho da salvação. Porque foi Jesus Cristo o único que cumpriu toda a lei de Moisés. Somente Ele pode fazer isso. E isso Ele fez no nosso lugar, já que nenhum de nós, irmãos, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei de Deus, ou a lei de Moisés. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 31. Diante destes ensinamentos espetaculares, irmãos, o que podemos dizer? Graças a Deus por Jesus Cristo e pela salvação. Senão todo mundo estava condenado. Nós sabemos. Nem mesmo Abraão, nem mesmo Moisés, nem mesmo os grandes homens da Bíblia de Deus do Antigo Testamento conseguiram ir para o céu. Sabia disso? Foram não. Eles foram para o paraíso, um lugar que, segundo a Bíblia, ficava nas regiões inferiores da terra, ao lado do grande abismo. E do outro lado tinha o inferno, propriamente falado, o lugar transitório do inferno. No meio, um abismo, do outro lado tinha um paraíso, o seio de Abraão, onde eles ficaram. Por quê? Porque não podiam. Por quê? Porque ainda tinham pecados. Desde Adão até ali Jesus Cristo, todos os homens de Deus, Davi, Moisés, Abraão, os patriarcas, Jó, todos eles estavam ali no paraíso, não conseguiram ir para o céu, porque ainda tinham pecados. O sangue de animais não conseguiu perdoar os pecados, só fez cobrir, amenizar, botar por um tempo até que chegasse um sangue puro, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pegou o seio de Abraão, que é o paraíso, e levou finalmente para cima, mostrando a grandiosa salvação de Jesus Cristo. Este estudo está na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 1 até o 31. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos faça ser mais honrados por essa graça, esse favor imerecido de Deus. Que nós não nos orgulhemos de ser crente, de ser religioso, de participar de uma religião. Não. Nós nos orgulhemos do trabalho que Jesus Cristo fez para nos salvar. Somente isso. Que Deus nos abençoe. Amém.